Olá, pessoal. Hoje estamos no nosso segundo episódio do OcluCast, o seu podcast de oclusão, que vai estar disponível nas plataformas Spotify e no YouTube. E eu, o professor Gustavo Seabra, junto com o professor Alex Cardoso, nós temos hoje a honra, de receber o grande amigo e professor Ricardo Thanos, uma pessoa que domina muito o assunto. Nosso tema hoje vai ser oclusão, DTM e bruxismo, e o professor Ricardo Thanos ele vai nos ajudar aqui a desmistificar um pouco isso, colocar cada assunto no seu local devido. Então, Ricardo, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, e falasse um pouco da sua experiência com o assunto, da sua história com o assunto, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, já agradecendo também a presença do Alex Cardoso. Que legal. Primeiro eu queria agradecer vocês dois, pelo convite. É uma honra estar participando com vocês desse podcast, que com certeza é extremamente importante para o entendimento baseado não só nas evidências científicas, mas na experiência clínica de pessoas que estão sentadas há muito tempo dentro do mocho. E eu parabenizo vocês por esse trabalho, eu tenho certeza que vai engrandecer cada vez mais a nossa odontologia. Respondendo à primeira pergunta, eu formei em 1991, em Lavras, na Universidade de Lavras, chamava-se Unilavras, e eu sempre tive uma certeza na vida que eu seria endodontista e não mexeria jamais, não trataria nada de prótese, nada de oclusão. Eram as únicas duas certezas que eu tive. E isso é muito importante a gente estar falando isso para mostrar o peso que um professor tem na vida de um aluno, principalmente recém-formado. Pouco tempo de formado, eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento em prótese, exatamente por não dominar muito a prótese, e eu tive a grata satisfação de conhecer um professor em Lavras, chamado Gilson César Américo, que esse cara não foi só um professor que me ensinou sobre prótese, ele simplesmente me ensinou a importância de ser um grande profissional, de ser um ser humano que tivesse seriedade, ética no trabalho, e me ensinou muitas coisas que me fez encantar exatamente pela prótese. E aí eu fiz um curso com ele de 6 meses, logo depois eu fui fazer uma especialização em prótese, e aí eu já tinha, com menos de 2 anos de formada, certeza que eu não ia fazer nenhum canal mais na minha vida e que eu seria protesista. E aí, nessa especialização, a gente sempre teve uma oclusão, estou falando de 1992, a gente sempre teve uma oclusão que era a pedra no sapato de todos os alunos. Os professores faziam tudo para que a gente não entendesse, ou se é que eles entendiam também, e eu acho que todo mundo tinha pavor de oclusão, e a gente só escutava a oclusão do Janson, em Bauru. Então, ninguém tinha amor à oclusão. E aí, durante uma das aulas na especialização, teve um professor que foi falar sobre DTM, estava começando essa história em 92, e todo mundo detestou a aula, e só eu gostei, e falei, cara, eu gostei dessa aula. E aí eu fui conversar com ele, e aí eu comecei a atrás do que existia no Brasil. E aí, então, eu tive 2 fases na minha vida que eu acho que foram um pouco diferentes de todo mundo. Eu já entrei na DTM, o que todo mundo que começou a estudar DTM antes de mim, e que foram poucos profissionais, eles ainda pegaram muito o ajuste oclusal para tratar a DTM, pegaram muitas reabilitações para tratar a DTM, e eu tive a sorte de estar exatamente nessa transição, começando a querer fazer isso, mas eu fui para Bauru, que o professor Paulo Conte estava vindo de New Jersey, nos Estados Unidos, e ele estava vindo com uma filosofia para o Brasil diferente de tudo que se falava que a oclusão causava DTM. E aí, quando eu fiz esse curso com ele, a gente foi ele levou um grupo para New Jersey, e depois eu retornei mais 2 vezes sozinho. Eu estou falando coisa de 96, 98, 2000,
e fiz muita amizade com Gary Herr, que foi presidente da Academia Americana de Orofacial. Eu chamo ele, né, do meu pai americano. E no Brasil, né, praticamente não existia curso de DTM. E a gente teve que começar a estudar isso mesmo, errar sozinho. A gente não tinha, muitas vezes, com quem discutir, como hoje os alunos têm essa oportunidade de ter grandes professores dentro da área, mas a gente não tinha isso. Então, a gente foi aprendendo muito, dando cabeçada mesmo, fazendo sempre um trabalho sério, sempre um trabalho baseado em muito estudo. Estudei muito na minha vida, eu li muitos artigos, não sei nem dizer quantos livros, quantos capítulos de livros, quantos livros inteiros, né? Errava, acertava, tentava, e a gente foi fazendo isso, que deu uma bagagem muito grande, né? De 30 anos praticamente tratando desses pacientes. Então, eu acho que isso foi muito legal, porque eu peguei uma transição um pouco diferente, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta, então. A gente já tem uma ideia, mas você pela tua história, né, que já é uma pessoa de mais idade, né? Você estava quase lá nos primórdios da DTM. Você já deu uma passada pela história, mais ou menos, né, das transições, aqui a fase principalmente do ajuste profilático, que eu também vivi, né? E ele agora ele disparou, agora o Romeu disparou. Fez o curso com o Coaster, né? Então, exatamente. E eu queria, assim, a ideia realmente desse podcast contigo e a tua pegada é essa como professor, que é incrível, porque eu acho que você faz realmente, eu acho que o que brincam comigo que eu faço com a oclusão é o que você faz com a DTM, né, que é desmistificar e trazer para um entendimento de todos, né, porque eu acho que é isso que tem que ser mesmo, a gente democratizar esse conhecimento. Eu vivi isso também, ajuste profilático, quer dizer, ajuste oclusal curava da unha encravada a tudo, né? Era literalmente isso, tudo era culpa da oclusão, e se o cara tivesse uma interferência, né, aquilo ali era terminal, era quase um doente terminal. Então, muita gente era tratada de DTM, e às vezes até de bruxismo também, mas eu queria focar mais na questão da DTM contigo, com ajustes, né, com reabilitações, etc. E isso talvez tenha sido assim, para poder romper com isso, né? Por isso que quando o Conte veio e o Chico, o Francisco Pereira também veio da Suécia, eles já não, a oclusão não tem nada a ver com o DTM. E isso depois, obviamente, vai tudo se o bom senso clínico vai entrando aí e vai depurando isso tudo, e a ciência vai evoluindo e as coisas vão evoluindo. Então, para você hoje, para a gente começar essa conversa, para o clínico entender esses universos, né? Por exemplo, um paciente que tem DTM, né? Que o clínico, eu gostaria até que você desse umas dicas depois para o clínico, como é que ele identifica esses pacientes para ele não poder ter o problema de começar um tratamento dentário e descobrir depois que o paciente tem DTM. Mas como é que a gente lida hoje para o clínico entender com um paciente que tem DTM e tem que reabilitar? Então, eu acho essa explicação, Ali, é extremamente importante, principalmente para as pessoas jovens que estão começando a vida agora, né, que ainda estão escutando profissionais antigos ainda relatando isso, né, que a gente escuta, a gente que dá curso aí, vocês também no Brasil inteiro, a gente continua escutando isso, infelizmente, né, que a oclusão causa DTM, e eu costumo sempre começar os meus cursos falando assim: quem acha que a oclusão causa DTM? E a minha surpresa, que não é uma surpresa, mais da metade da sala levanta a mão. Então, a gente sabe, né, que isso tudo veio lá atrás do Kosten, em 1934, que, na verdade, foi importante para nós da odontologia, porque ele era um otorrino e as dores elas vinham na região do ouvido. E eles procuravam exatamente ele como otorrino, e ele olhava o ouvido e via que não existia nenhum tipo de problema. Quando não existia problema, ele falava assim: abre a boca para mim. E via algumas mudanças oclusais, e ele falava: procura o seu dentista, que vai ser através dos dentes que você vai acertar esse problema na sua TM, que está próximo ao ouvido aqui. Então, durante muitos anos, ele fez com que a DTM ela viesse para a odontologia exatamente por acreditar que era nos dentes. Só que aconteceu em 1990 uma situação que foi muito
importante para essa mudança de conceitos. É que nos Estados Unidos as coisas são diferentes aqui no Brasil. E em 90, os maiores nomes da ortodontia eram o McNamara, o da oclusão era o Seligman e o Pullinger, um dos maiores, e da dor e da DTM era o Oxon. E houve um processo de um cara que foi botar aparelho e começou a ter um problema de DTM, e esse cara processou o ortodontista e ganhou $85 mil na época, em 90. E aí os três ajuntaram, o Seligman, o Oxon e o McNamara, e falaram: a gente precisa estudar isso para a gente ver o que isso tem de relação. E eu acho que isso foi o patamar principal na mudança de mentalidade que começou em 1990, que eles reuniram, e na época não tinha muita coisa escrita sobre isso, e que tem um grande erro, né? Quem lê esse artigo sabe que tem um grande erro, e que eles fizeram uma revisão de 110 artigos e eles viram que não existia a relação, que não era através da oclusão que os pacientes tinham DTM, ou seja, a ortodontia não prevenia, não curava e não causava problema de DTM. Só que eles botaram uma situação que botou uma pimenta nessa situação, quando eles botaram 5 situações oclusais que elas eram consideradas um fator de risco, e eles falaram que tinha o dobro de chance, né, de poder ter uma relação com essas situações clínicas, o que, na verdade, se a gente for analisar esse artigo hoje, com muito critério, a gente vê que lá dentro, né, foi uma interpretação errada dos professores de oclusão, porque eles não falaram isso, né? Eles falaram que essas 5 situações, que era a ausência de 5 dentes posteriores, mordida cruzada unilateral, discrepância de cêntrica para máxima maior do que 6, mordida aberta anterior, essas situações extremas fariam com que a capacidade adaptativa do sistema mastigatório seria condições que ia além do limite, né? Além do limite, então seriam situações que poderiam fazer o sistema, né, ter mais dificuldade de adaptação, não que causava problema. Então, o que os professores de oclusão saíram falando é que essas 5 situações causavam os problemas de DTM, e aí criou um problema até hoje que a gente escuta as pessoas falando: como que não causa DTM se essas 5 situações os professores mostram que causam? E isso foi uma mudança muito boa. E aí, respondendo a sua pergunta, que eu acho que isso foi muito importante para as pessoas entenderem aí por que começou essa relação, e depois os trabalhos vieram mostrando exatamente tudo ao contrário disso, que interferência não causava DTM por ser uma interferência, né, que muitas vezes era até o contrário, que uma interferência, as pessoas elas nem tocavam no dente porque incomodava, eles tentavam era mudar a posição da mandíbula para não tocar na interferência, e isso poderia levar a uma contração muscular, e por isso que vinha dor, então de uma forma indireta. Então, quando começou todo esse entendimento, acendeu uma luz de que existia alguma coisa que fosse multifatorial para as disfunções temporomandibulares. E aí eu pego uma fase da minha vida, que foi uma fase que eu, né, comecei a tratar, e a gente usava placa protrusiva, achando que um cara que tinha estalo na TM, quando você botava uma placa protrusiva e o estalo sumia, que a gente recuperava o disco. A gente conseguia recuperar o disco estando deslocado, eu consigo o disco voltar ao normal. E aí, quando se começou a mostrar isso tudo, né, um médico chamado Westerson, também, em 90, começou a fazer ressonância de ATM e começou a mostrar um outro lado da moeda, que a gente começou a entender a ATM muito melhor pelo uso da ressonância magnética. Então, começou a ter 2 mundos diferentes. Para quem é estudioso de DTM, isso é importante falar, porque quem às vezes está no mundo da oclusão, mas não conhece nada de DTM, continua falando besteira sobre DTM. Então, o mundo passou a ser diferente. A gente começou a entender que a oclusão era uma coisa e a DTM era uma outra coisa, né? E que as 2 coisas juntas, elas não tinham esse peso de causa e efeito. E um dos grandes, hoje, pesquisadores mundiais, que é o Manfredini, né, ele escreveu um artigo que eu falo que todo mundo tem que ter, né, que é um artigo de 2017, que ele fala assim: a relação entre oclusão e DTM, o final de uma era, né, uma revisão sistemática mostrando o final de uma era. Que ele discursa exatamente nesse artigo tudo para mostrar que duas situações
no mesmo indivíduo não significa que uma seja causa e efeito da outra, né? Então, isso foi uma mudança de era mesmo. Então, quem tiver e quiser aprender sobre oclusão, quem quiser entender como funciona esse sistema tão importante para a odontologia, na minha opinião, mais importante, tem que fazer um curso de oclusão. Quem quiser entender de DTM, tem que fazer um curso de DTM. Eu vou entender como funciona a musculatura mastigatória, quais são as patologias, o que acontece numa articulação temporomandibular. Não faça um curso de oclusão. Não compre um livro de oclusão. Compre um livro de DTM, faça um curso de DTM. Né? E se você quiser entender sobre relação cêntrica, máxima intercuspidação, dimensão vertical, que nós estamos falando, guias, nós estamos falando de oclusão, você não pode procurar isso em um livro de DTM. Então, isso tem que estar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Eu acho um ponto importante aí que o Thanos falou, a evolução histórica das pesquisas, né? Eu acho que um grande problema, na verdade não é problema, que a ciência é evolução, né? Se nós estivéssemos talvez fazendo isso lá em 1960, nós estivéssemos aqui discutindo a oclusão junto com causando esses problemas. Eu acho que a evolução da ciência, né, e da pesquisa pôde nos trazer vários esclarecimentos, né? O que é que acontecia muitas vezes antes nas pesquisas? As pesquisas eram feitas somente em pacientes, né? Então, você pegava lá uma clínica de pacientes com DTM, se você for analisar a oclusão desses pacientes, muitos desses pacientes, ou talvez todos esses pacientes, estejam com alguma alteração oclusal, né? Exatamente. E aí, logicamente, os caras estão com essa alteração e estão com essa dor, provavelmente esteja causando isso. Onde, na verdade, a evolução das pesquisas mostraram, quando você faz essas mesmas avaliações numa população não paciente, os indivíduos apresentam essas condições e não têm a dor. Eu acho que essa evolução, né, da pesquisa, da ciência, pôde nos esclarecer, e é por isso que hoje a gente tem condições, né, de fazer essa discussão, né? Exatamente. A gente conversou com o Garanhani no primeiro episódio, né, assim, não desmerecendo pesquisadores antigos, até porque o próprio Thanos falou aí, começou com uma visão, eu comecei com uma visão também, né, com relação à oclusão, e a evolução da ciência, a evolução das pesquisas foram mostrando que são entidades diferentes, né? O Thanos foi bem feliz aí quando falou, você quer aprender oclusão, você tem que estudar oclusão, você quer aprender DTM, você vai, né, fazer um curso DTM. Achei bem legal. Eu acho que vocês dois são da área de DTM, o único que não sou eu, que sou exclusivo da área de oclusão, né? Então, eu vou fazer meio que um advogado do diabo aqui, que eu acho que é interessante para o clínico também essa abordagem. A gente sabe, né? Isso já é mais sabido dentro da fisiologia, já há mais de 20 anos eu falo isso, que 99,9% das pessoas no mundo não têm uma oclusão ideal, quer dizer, não nascem com aquele padrão de perfeição. Todo mundo tem um apinhamento, um desnivelamento, uma mordida cruzada, um classe 1, 2, 3, lá. Tem um universo de tipos de oclusão diferentes no mundo, né? E se fosse para ser todo mundo, se a natureza, quer dizer, se para você funcionar maravilhosamente bem, você tivesse que ter uma oclusão perfeita, a natureza errou feio, né? Porque ninguém Exatamente. tem. Então, não é isso. A gente tem que entender que é um sistema adaptável, um sistema plástico, um sistema que se adapta durante a vida inteira e tal. E o universo da DTM é um universo gigantesco, né? A DTM não é só uma DTM muscular, né? Ela pode ser trocentas milhões de coisas e você tem que estar preparado para ter esse leque de informação diagnóstica na sua cabeça, e inclusive uma equipe interdisciplinar para poder, né, usar num caso mais complexo de DTM, não tão simples quanto resolver uma DTM muscular, né? Acredito eu, isso estou falando dentro de um contexto. O que eu queria colocar como advogado do diabo é o seguinte: dentro de um universo mais restrito de DTMs, quer dizer, que é o que a gente encontra normalmente, né? Pessoas com essas questões de desconfortos musculares e articulares, etc., nós trabalhamos. Eu acho que o bom senso, a virtude está no meio, né? O que eu falava com o Francisco quando ele chegou radical da Suécia lá. Eu dizia assim: olha, se a gente pegar 100 pessoas que estão jovens e perfeitas e maravilhosas, né, e botar essas pessoas aqui na praia de Copacabana
no Leme, todo mundo com salto alto num pé e um chinelo no outro e mandar andar até o posto 6, são 5 quilômetros andando fazendo isso, mesmo a pessoa não tendo problema nenhum, vai ter um grupo que vai parar com 1 quilômetro porque não está legal, outro que para no 2, outro que para no 3, e vai ter um grupo que vai chegar no 6 sem sentir porcaria nenhuma. Quer dizer, o cara andou capengando lá e o sistema dele absorveu aquilo de uma maneira e tal. A pergunta que eu faço é o seguinte: é bom para o sistema do coxo femoral ficar andando, tropeçando num pé alto no outro? Não é bom, não é bom. A articulação ela funciona bem, ela desempenha bem a função se ela tiver equilíbrio, se ela tiver espaço para se movimentar, se ela tiver. Então, assim, eu acho que sempre em relação a um paciente que tenha DTM, quer dizer, chega com DTM, a prioridade é diagnóstico e controle dessa DTM, antes de tocar em dente. Mas sempre vai ser bom, isso é algo que eu vou jogar para vocês. Vocês não acham que sempre é bom para o sistema ele ter equilíbrio no caso em que seja necessário se devolver um equilíbrio, quer dizer, porque o sistema está funcionalmente falindo, ou falido, ou não funciona bem, ou tem impedimentos funcionais, o paciente não consegue mastigar direito, tal. Sempre é bom você devolver equilíbrio funcional, mas não é isso não pode ser garantia de que você vai resolver aquela dor. Por isso que isso tem que ser resolvido hoje. Mas vocês não acham que é um conjunto de procedimentos, às vezes, num determinado paciente? Quer dizer, o paciente tem uma boca toda arrebentada e tem DTM. Não é uma coisa meio que ajudando a outra no processo de reequilibrar o sistema como um todo? Vamos Ale, lá. assim, essa é uma pergunta já de um nível bem mais avançado, né? Eu só quero, antes de responder a sua pergunta, que eu também acho que é muito importante a gente colocar aqui, é que eu acho muitas vezes que o estudante de odontologia ou profissional de odontologia, ele tem muito uma visão de 880. Então, é assim, ele acha que se você fala que a oclusão não causa DTM, que você é contra a oclusão. Se você fala que a toxina botulínica não cura o bruxismo, você é contra a toxina botulínica. Né? Então, é 880. E isso não é uma verdade. Eu, por exemplo, dei aula de oclusão, estudo oclusão, amo oclusão, né? E para mim seria tudo muito mais fácil. Para mim, não, para qualquer colega dentista, se a oclusão causasse DTM. Basta a gente fazer uma placa para todos os pacientes super bem ajustada, botando todos os dentes tocando na placa, fazendo guias de desoclusão pelo canino, os pacientes todos melhoravam. Isso acontece? Claro que não. Então, isso a gente já vê que isso é uma coisa boba, uma coisinha simples, mas que é uma das grandes verdades, tanto é que também existe o trabalho mostrando que pacientes com DTM que usaram placas placebo, os que usaram placas normais e os que usaram placa 1 hora por dia melhoraram iguais. Então, a gente vê que não é por aí. Tá? Vamos lá. Agora eu vou responder a sua pergunta, que eu acho que é um nível de complexidade muito grande. A isso eu vou falar da minha visão. Eu acho que a DTM ela é multifatorial. Quando a gente fala multifatorial, a gente está dizendo o seguinte: existem muitos fatores que podem levar à falência do sistema mastigatório. Esses fatores, quanto mais presentes no mesmo indivíduo, a chance disso acontecer é melhor. Uma vez eu escutei, se não me engano, o Oxon, numa das conversas que eu tive com ele falando que a gente não pode nem ser 8 nem ser 80. Que o cara que olha a oclusão causando DTM está perdendo o mesmo tanto que aquele que não olha absolutamente nada. Isso foram palavras dele. Isso tem um peso, agora eu vou falar pela minha experiência clínica, que nenhum cara de nós que estamos aqui, ou qualquer um estudioso, e eu falo isso muito no meu curso, vai virar e falar assim: se não causa DTM, então eu vou botar um dente com 15 milímetros aqui só no molar e vou deixar ele com esse dente, vamos ver se esse cara vai aguentar, não vai ter uma dor muscular. Mas aí nós não estamos falando de oclusão, aí nós estamos falando de iatrogenia. A iatrogenia, óbvio que vai levar a um sistema mudar da noite para o dia e ter que se adaptar da noite para o dia. Isso acontece, você sabe muito bem, Alexandre, que isso acontece muito bem quando o cara erra, por exemplo, numa dimensão vertical de oclusão. O cara, de repente, está com uma musculatura toda num comprimento, ele da noite para o dia, o cara vai lá e faz uma reabilitação em um dia, e o cara vai lá e fica com a boca irricada.
E aí não aguenta mais falar, não aguenta comer, não aguenta mais nada. Isso é oclusão causando DTM? Não. Isso é uma iatrogenia errando em todo o sistema, fazendo com que o sistema se adapte da noite para o dia. Então, óbvio que eu acho que a gente tem que individualizar cada caso. Não existe regra para nada na área de saúde. Eu acho que quando você conhece de DTM, você é capaz de dar um diagnóstico correto se essa DTM ela é articular, se ela é muscular e qual é o sobrenome dessa DTM. O meu paciente tem uma DTM legal, essa DTM dele é articular legal, né? Até agora não existe diagnóstico nenhum, e esse cara tem uma artralgia da TM direita inflamatória. Esse cara tem um processo degenerativo e uma osteoartrite da TM direita. Pronto. Agora você mostrou que você conhece de DTM, agora você está preparado para fazer o diagnóstico e para tratar aquilo que você conhece. Muscular, a mesma coisa. E mais ainda, esta situação, ela é uma situação aguda, aconteceu agora, ou ela é crônica, que já está ali 5 anos, uma dor muscular num cara. Os tratamentos são diferentes, a abordagem é diferente, a experiência clínica é diferente. Não adianta mais você fazer nesse cara uma placa, um ajuste, uma fisioterapia, um Miosan, um anti-inflamatório. Por quê? Porque ele vai melhorar, às vezes, num períodozinho que ele está usando isso, e na hora que ele parar, vai voltar tudo de novo. Então, não vai resolver. Por quê? Porque 5 anos de dor já existem componentes crônicos dentro do sistema nervoso central e isso tem que ser tratado medicamentosamente em sistema nervoso central. Então, isso não é uma coisa tão simples que qualquer pessoa acha que faz um curso e vai botar uma placa e vai resolver o problema desse cara, porque não vai. Né? Outro dia eu botei no Instagram uma placa, uma fisioterapia, uma medicaçãozinha, um anti-inflamatório, não vai melhorar um paciente de DTM em alguns casos. E aí os fisioterapeutas quiseram cair de pau em cima de mim, que eu estava considerando fisioterapia como uma coisa assim. Então, assim, esse nível de discussão não dá para ter a nível de um Instagram, porque os caras não sabem nem do que você está falando e estão interpretando de uma maneira errada. Então, Ale, agora, assim, eu precisava de fazer essa introdução para responder a sua pergunta. Eu acho que quem é o paciente? O paciente é um cara que tem uma oclusão péssima, o sistema oclusal dele, você conhece muito bem, desafia todos os conceitos de oclusão. Esse cara tem uma mordida aberta, as guias são nos molares, ele tem uma curva de... Ricardo, ele tá doente. Assim, é uma pessoa que precisa de tratamento. Você já diagnosticou, não é uma oclusão diferente. Ele tem problemas, ele tem que ser reabilitado. Ele tem perda de dente, tem processos infecciosos, não consegue mastigar direito. Quer dizer, ele precisa de uma reabilitação oral. Essa que foi a coisa. E então, ele chega com a boca nesse estado, que você vê que você precisa tratar, né? É necessário devolver saúde e funcionabilidade. Porém, é um paciente que tem. E eu acho que legal isso que você falou para você evoluir, essa questão do diagnóstico do paciente que já é crônico, quer dizer, é um cara que está há anos sentindo com a boca toda destruída, e o cara que está com a boca toda destruída e que passou a sentir há um mês atrás um desconforto, e até às vezes esse desconforto é que fez ele procurar o tratamento dentário, porque as pessoas na cabeça do leigo, ele ainda acha também, assim como alguns dentistas, que aquilo ali, aquele problema que tem dentro da boca, que pode estar causando aquela dor que ele está sentindo. Né? Então, para esse paciente, quer dizer, eu estou te traçando um perfil clínico para você partir desse modelo para orientar o clínico que vai ouvir isso aí. Foi bom você ter falado, porque na hora que você... Não sei se o Gustavo interpretou da maneira como eu interpretei, quando você falou a primeira vez, você não falou que a boca estava doente. Então, estava dando a entender que um cara que tem um problema de oclusão não satisfatória poderia ser um dos fatores da DTM. É alguém que precisa ser reabilitado. Ele chega no seu consultório para reabilitar a boca. É necessário reabilitar. Está ferrado. Mas ele vem junto com o encosto. Sim. Entendeu? Então, exatamente. Aí como é que você lida com isso? Então aí ficou uma situação mais definida que eu acho que foi legal de você ter falado. Porque ter condições oclusais não satisfatórias, se não tiver doente, não tem problema nenhum. Óbvio. Mas se o cara tem essa condição toda de uma oclusão patológica e também tem uma DTM, né, é muito simples entender que
Se você não deixar a musculatura saudável e se você não deixar a articulação estável, você vai trabalhar num sistema pelo lado errado. Você vai arrumar a oclusão num cara que está com uma musculatura encurtada porque ele está com dor, e uma musculatura encurtada altera a posição da articulação temporomandibular por causa de um componente trabalha junto com o outro. Aí você reabilita aquele cara e na hora que você acabar e ele tratar ou melhorar da DTM dele, provavelmente tudo que você fez vai estar falido porque você está numa condição totalmente errada, né? Então, sempre, isso tem que ficar claro para todo mundo que está ouvindo. O paciente tem DTM e tem problema oclusal, o paciente tem DTM, ele vai fazer um implante, o cara tem DTM, ele vai fazer qualquer tipo de tratamento, a não ser um canal que o cara está com uma dor e precisa abrir o dente, ele deve primeiro procurar um especialista em DTM, estabilizar o sistema mastigatório e articular para depois, sim, fazer o tratamento reabilitador dele numa condição saudável para o paciente. Isso, eu acho que isso é uma informação que vale ouro para o clínico, porque, assim, quem mantém a mandíbula na posição de tratamento, isso no caso de um tratamento de reabilitação, é o músculo. Não é? O músculo é que mantém a estabilidade da mandíbula. A posição, essa posição que a gente busca de tratamento, que a gente chama de reação cêntrica, por exemplo, e dimensão vertical de oclusão, ela é mantida em registros musculares. Então, assim, se o músculo está doente, né, e você não identificou o que está causando esse problema e não resolve isso antes, como é que você vai registrar, como é que você vai posicionar essa mandíbula? Exatamente, você falou exatamente o que eu queria que você falasse, para as pessoas entenderem. É isso. Você vai reabilitar o paciente doente a nível de DTM e aí depois vai resolver. Não vai resolver, o cara vai continuar. Aí resolve e muda tudo, muda um padrão totalmente que você tinha estabelecido de encaixe anterior. Então, isso é uma coisa que por isso que essa coisa do cara chegou com DTM, diagnóstico e controle antes de tocar em dente. Sempre, né? Isso é a regra. Um ponto, Alex, que o Thanos falou aí muito bem, é a questão do... Antes de se discutir, e isso eu também escuto muito nos meus cursos, e já escuto às vezes em congresso, cara, às vezes nem é da área, mas fala, oclusão não tem nada a ver com DTM. Beleza. Qual DTM você está falando? Um ponto que o Thanos falou aí foi excelente. Qual DTM? A DTM tem vários tipos. Dentro da muscular tem vários subtipos. Nós temos subtipos de DTM muscular que são dores mantidas pelo sistema nervoso central, né? Então, é uma DTM do tipo muscular, você está falando de uma DTM inflamatória, o cara levou uma pancada, está jogando bola, né? Jogando tênis aí, o Thanos, aí levou uma bola, vai ficar dolorido, uma DTM inflamatória. Não tem nada a conclusão, foi um trauma, uma pancada, né? É uma DTM articular, né, um deslocamento de disco, alguma coisa mais mecânica, é sintomática, não é? Né? O paciente tem dor. Quando a gente começa, um dos graves problemas da odontologia, isso é em toda a universidade, não é, talvez eu não sei fora do Brasil, mas aqui no Brasil, nós dentistas somos treinados a tratar dor tecnicamente, né? Abrindo dente, extraindo polpa, fazendo isso, e poucos, antes de ter esse treinamento para tratar dor, não sabe nem o conceito da dor. Se a gente colocar hoje qual o conceito da dor para as pessoas, vocês aí que têm muitos seguidores no Instagram, colocar qual o conceito da dor, poucos dentistas que tratam dor desde a graduação, eles vão entender ou vão saber pelo menos o conceito da dor, que é uma experiência, né? Envolve modulação, envolve controle dos estímulos que chegam periféricos, que existem dores que não precisam necessariamente de estímulos nocivos. Né? Quando você fala de dor, aí é muito mais amplo do que a gente pensar em encaixe de dentes. Exatamente. Thanos falou também excelente aí quando fala do multifatorial e do 880, né? Você fica nessa discussão muitas vezes do 880, esquece do bom senso. Esquece, às vezes, do diagnóstico que você está falando, né? Qual o tipo de DTM? Cara, um DTM articular, um deslocamento, ou ele tem uma alteração, uma mudança oclusal. O cara estava lá com os dentes, foi num dentista, ele arrancou todos os dentes. Lógico que esse cara vai ter algum desconforto, né? Uma mudança, como você falou, o cara colocou um salto alto e foi andar, né, num pé e outro não.
Mas eu encaro, Gustavo, só abrindo um parênteses, quando ele falou essa coisa botou o negócio alto, uma das coisas que eu mais, assim, modéstia à parte, mergulhei no estudo foi na capacidade adaptativa do sistema. Então, o que a gente não entende, quando eu ouço as pessoas, porque o sistema se adapta, o sistema se adapta, as pessoas não têm ideia do que elas estão falando, né? Não tem a menor ideia do que estão falando. O adapta, para mim, o cara botar um tijolo na boca de alguém é a mesma coisa que ele levar uma bolada. Isso não é adaptação, isso é trauma. Você gerou um trauma. É a mesma coisa que você dá um soco no paciente. E você quer que o sistema se adapte? Não vai se adaptar, porque existem aqueles limites de adaptação. Exatamente. Tudo tem um limite, né? E existem trabalhos mostrando que uma pesquisa bem legal, um grupo da Escandinávia, que colocou interferências, né, interferências oclusais em 2 grupos de indivíduos, um com histórico de DTM, né, e outro sem. E eles observaram que esse grupo com histórico de DTM apresentou mais sintomatologia. Por quê? Porque a modulação desses indivíduos com relação à dor é diferente. Eles se adaptam com menos, vamos dizer assim, com mais tempo eles precisam. São mais sensíveis, né? São mais sensíveis, então por isso você tem que ter cuidado com a prótese que você coloca. Olha só, você, o Ricardo sabe disso muito bem. Por que eu encaro um maltratamento como um trauma, né, para o sistema? E por que as pessoas confundem, por exemplo, quando alguém levanta aleatoriamente uma dimensão vertical e o paciente começa a ter milhões de desconfortos musculares e articulares, aí ele chega no seu consultório, você reduz aquela altura estúpida, dá uma adequada aí melhora pra caramba, o cara, nossa, melhorou pra caramba. Mas você não está tratando uma DTM, você está eliminando um trauma que foi imposto. Literalmente, vou usar uma palavra forte, mas um estupro ao sistema neuromuscular. Então, se você remove aquilo, é a mesma coisa que uma pedra no sapato. Você colocou uma pedra no sapato, você tira a pedra do sapato, acabou. E, Alex, só um ponto rápido antes da gente passar para o Thanos aí, que é o convidado, mas assim, ponto que você falou, porque muitas vezes, e o Thanos sabe muito bem disso, na história se falava que um deslocamento da RC para MH de 2 milímetros, de 1 milímetro, então existia essa questão, né, de milimétrica, esse contato, às vezes, num ponto, causar tudo isso. Então, a gente está falando de coisas diferentes. Né? Não, isso é outra coisa. Isso, e o Thanos falou muito bem, isso é uma iatrogenia, às vezes, você invadir o espaço funcional do cara, não ter descanso, o cara não tem descanso, está com a boca toda hora. Exatamente. O que ele falou, e eu estou falando aqui, são interferências fabricadas pelo homem. Isso. Não é uma coisa que nasceu com a pessoa, é uma coisa que foi feita ali, imposta. Na realidade, você impôs ali. Não, eu preciso aumentar essa DVO tanto para caber meu material. Vai, estica aí, meu filho, coloca aí, vai ter que entubar. Não entuba. E aí o paciente começa a ter desconforto. Entendeu? Então, quando você faz o ajuste, recebe um paciente assim, com desconforto, que é isso que eu quero que o Ricardo complementa, porque ele cansa de receber gente assim no consultório dele, assim como você. Então, a gente está careca de ter essa experiência. Na realidade, quando você elimina uma iatrogenia, você não está eliminando uma interferência. Você está eliminando uma iatrogenia. É diferente. Perfeito. Não, isso foi bom você ter falado, Alexandre. Isso aí faz a gente lembrar de 2 coisas. A primeira coisa é o seguinte: cuidado, porque muitos problemas oclusais são causados pela DTM, não a DTM pelos problemas oclusais. Se você pega um cara com trauma inflamatório agudo numa articulação, onde tem uma sinovite, uma presença de líquido inflamatório, esse côndilo ele abaixa pela quantidade de líquido e se cria uma mordida aberta posterior. Se você tem um processo degenerativo, que você diminui o tamanho da cabeça da mandíbula numa quantidade que essa mandíbula gira, você pode ter uma mordida aberta anterior. Então, muitas vezes, um problema oclusal ele pode ser causado por uma DTM, não o contrário. Isso é a primeira coisa. E a segunda que você falou aí, né, e eu vou tocar nesse assunto, o Instagram é muito lindo, porque o Instagram as pessoas mostram só as coisas lindas. Agora, quantos pacientes chegam no meu consultório, que deve chegar em vocês, só esse ano já, eu atendi um cara que veio de Salvador, com trabalhos belíssimos na boca, com excelentes profissionais, de outros estados e cidades e de Belo Horizonte, onde o cara estava com uma dor muscular, não aguentava mais comer, cansaço o tempo inteiro, por trabalhos belíssimos que invadiram a dimensão vertical. O que eu tive que fazer?
olha, meu amigo, você não leva a mal, não. Eu garanto para você que o seu problema foi invasão de dimensão vertical. Vou cortar o seu trabalho todo. Destruir o trabalho que o cara pagou, às vezes, 70, 80, 90 mil reais. Mas o cara fala assim, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não conseguia mastigar mais. Eu voltei a mastigar, eu voltei a falar, eu voltei a ter conforto. Então, isso que você está falando é uma coisa muito séria e muito importante. As pessoas mostram as coisas lindas no Instagram, no Facebook, nos cursos presenciais, nas palestras, mas eles não mostram os problemas que voltam ao consultório deles e que vão no consultório de outras pessoas depois de ter tentado várias vezes. Né? Então, isso é muito importante. Não, eu tenho uma paciente agora que a gente conseguiu terminar, que gerou um hiperfoco oclusal. Foi um dos casos que mais me ensinaram na minha vida clínica. Acabamos no final do ano passado, conseguimos vencer isso junto com uma equipe enorme, trabalhando no DTM, lá, a galera toda. Ela tinha mordida cruzada de canino e premolar, dentes são horríveis, os dentes dela eram horrorosos. E ela foi fazer um trabalho estético num cara que simplesmente fez uma ortodontia protética, aumentando de qualquer maneira, descruzando e travando ela toda. Ela falou assim, Alexandre, ela desenvolveu uma neurose oclusal, um negócio horroroso, e ela falou para mim, quando eu tinha minha mordida toda arrebentada, toda feia, eu nem me lembrava que tinha dente. E agora eu sinto todos os contatos do meu dente. Então, eu estou falando, entende? Então, isso ela não tinha uma DTM. O que foi feito foi um estrago oclusal monumental, né, que gerou um travamento, gerou limitação de espaço funcional, uma dimensão vertical alterada. Então, tirou aquilo, a pessoa fala assim, caramba, parece que tirou uma pedra do meu sapato, literalmente. É um alívio imediato. Normalmente, isso gera um alívio imediato, porque você está tirando um trauma. É a mesma coisa que alguém ficar te socando a cara o tempo inteiro. Como é que você vai tratar alguém que está levando soco o tempo inteiro? Então, eu acho que essa que é uma questão que é importante diferenciar, porque as pessoas falam, não, mas aí ele fez o ajuste e oclusal e melhorou a dor. Mas não é isso. Né? É por isso que são tantas nuances, né, Ricardo? E cada caso é um caso, né? E se não fizesse o ajuste oclusal, também não melhoraria a dor? Pois é, exatamente. Esse é que é o problema, né? Mas isso foi a discussão a vida inteira. Acho que a oclusão causa DTM, porque eu botei placa no meu paciente, ele melhorou, então foi porque melhorou a oclusão. Só que o cara não entendeu que muitos pacientes não colocaram a placa e também melhoraram. Sim. Né? E que outros pacientes que tinham pra caralho rezaram na presença de Nossa Senhora e também melhoraram, entendeu? Não, e às vezes coloca melhor e dali a 2 meses piora de novo. E o cara aí se perde, né? Fala, como assim? Voltou a doer? Né? Isso é um ponto, dois pontos importantes. Um, nas características de toda a dor músculo-esquelética, não só da DTM, mas o corpo todo, que é o caráter autolimitante do próprio organismo em poder em se adaptar para aquilo e cicatrizar aquele processo, né, que às vezes as pessoas não entendem. Né? E existe um termo que se chama regressão à média, sabe? E isso é colocado em todas as teorias de tratamento, que é indivíduos, muitas vezes, com dores crônicas, né? Eles têm um pico de dor e sempre têm a mesma média de dor. Então, eles sentem dor comumente, né? E quando é que eles procuram tratamento? Quando eles estão no pico de dor. Né? Só que, se você não fizer nada, eles vão regredir com o tempo. Alguns regridem mais rápido, outros regridem mais lentamente. Que faz parte do ciclo, né? Do ciclo. Né? Então, como o Tantos falou, você rezou, você colocou lá uma folha de louro, fez um você chá. Você deu atenção para ele na consulta. E ele pode ter aquela melhora com relação à sua regressão à média, né? O termo que a gente utiliza, e que não foi da terapia. Né? Então, DTM é muito complexo por isso. Né? Porque primeiro a gente precisa entender que DTM a gente está falando, se é sintomático, se não é, se é mecânica, se é traumática, né? E depois a gente discutir essas questões. O Thanos falou uma coisa bem interessante, que já falei um pouco, não sei repetindo, mas quando o cara começa a discussão, DTM, isso, qual DTM você está falando? Se o cara conseguir lhe dizer qual DTM, estou falando de uma dor miofacial. Opa, tudo bem. Vamos discutir, né? Aí vamos conversar, né? Eu estou falando de uma doença degenerativa. Opa, legal. Estou falando, se ele consegue distinguir os subtipos, ele vai ter condições de discutir. Né? Mas quando ele fala, não, é DTM. É DTM, tem DTM. Então, isso é tão sério, Seab, isso é tão sério.
que eu fiquei assim, eu fui no congresso da SBOE o ano passado, né? Não esse ano que eu falei, não o ano passado que eu falei, no outro ano, um cara super conceituado, professor de Universidade Federal, de uma extrema importância aí na internet. Eu vi o cara falando na palestra dele, começando assim: eu estou mostrando esse caso, esse paciente tem uma DTM só. E olha aqui para vocês verem, tem uma discrepância de linha média. Nós reabilitamos a boca dele, colocamos a linha média e ele melhorou a DTM. Quer dizer, cara, é isso que esses caras ainda com nome estão ensinando aí pelo Brasil inteiro. E se você tem um pouquinho de dom da palavra, ainda continua essas pessoas trabalhando contra tudo isso que a gente vem aprendendo a vida inteira. Né? Como se você consertar uma linha média, você vai tratar uma DTM de um paciente. Isso é uma brincadeira. Um ponto importante, Ricardo, para a gente colocar isso num contexto, é que os pesquisadores antigamente tinham direito de errar, porque eles não tinham o que a gente tem hoje. Né? Então, o que os caras falaram lá no passado, nossa, eu vejo os caras criticando hoje os pesquisadores do passado, né? A gente comentou isso já no podcast da Relação Centro, mas assim, a gente vê caras criticando os caras do passado, mas com o que a gente tem hoje de evolução, pensam como pensavam antigamente. Não tem mais como, né? Não tem como. Eu queria que, assim, para a gente fechar a ideia para o clínico de uma maneira mais... Se a gente viaja, a gente fica aqui viajando no nosso entendimento, às vezes, é o que o Ricardo falou, às vezes pode extrapolar um pouco, né? E o objetivo é o clínico entender o que a gente está falando mesmo. Eu queria que você, Ricardo, fizesse um resumo, assim, bem sequencial, né? Um protocolo que você... não é, o conselho é uma coisa meio esquisita, mas, assim, o que você diria para o clínico hoje, que está, para a garotada, principalmente, que está saindo das faculdades, ou para quem está começando a vida clínica, para não correr o risco de ter problema, né, com esses pacientes? Qual seria um protocolo ideal, além de fazer o seu curso, o curso do Seabra, para poder entender isso melhor, porque isso ninguém sai da faculdade sabendo, assim também como oclusão, ninguém sabe sabendo da faculdade. Mas, assim, você diria o que para esse menino, essa menina aí que está ouvindo, em relação assim, olha, o protocolo ideal que você tem que estabelecer para você é esse para você errar menos? Tá. Essa pergunta, para mim, é a pergunta mais importante que eu acho que a gente pode responder hoje aqui. Eu acho assim, Alexandre, quando o cara sai da faculdade, e eu vou pegar por nós, né, que também já saímos da faculdade um dia, você é treinado para extrair um dente. Você pode ter um dente mais complexo que você nunca fez, mas você sabe a noção do que é extrair um dente. Você é preparado para preparar um dente, você pode preparar pessimamente mal, mas você desgastar o dente para caramba, mas pelo menos você foi ensinado a preparar o dente. Você pode fazer tratamento de canal, você pode fazer o que você quiser. DTM você não pode fazer, e ponto. DTM você não pode fazer. Reabilitar a boca inteira de um paciente você não pode fazer. Você saiu da faculdade, você não pode chegar um cara lá e você falar, olha, eu vou aumentar a sua dimensão, eu vou criar espaço para você, vou tratar... Não, você não pode fazer. Não é eu tenho capacidade. Não, você não tem capacidade. Então, se você quiser ter capacidade de reabilitar a boca inteira de um paciente, onde hoje eu, que tenho 30 anos de formado, e reabilito a boca de pacientes e dei aula de prótese, ainda é um desafio na minha vida. Quando eu pego uma boca inteira, eu passo aperto, eu mudo meu planejamento no meio do caminho, acontecem coisas que eu não sei que vão acontecer, e DTM é a mesma coisa, você não tem condição de tratar. Ou você pega e faz um curso com alguém que seja um cara que você tem que ver a história dele. Esse cara, qual é a formação dele? Ele realmente tem capacidade de te ensinar? Esse cara tem alguma coisa publicada? Esse cara tem quantos anos de formado? Esse cara trata desses pacientes? Então, vá atrás desse cara onde ele estiver, perto de você, e vai aprender com ele. Eu vou fazer um com um cara que nunca publicou nada, não tem um livro escrito, o cara começou, está formado há 7 anos. Não, meu filho, não vai atrás desse cara. Ele não tem experiência. Ele não tem experiência. DTM é muito mais do que isso aí. É muito lindo você pegar, cara, e pegar um livro meu, pegar um livro de outro profissional, você fazer um curso. Aquilo, eu sempre falo, eu acabo os meus cursos, você já viu isso, eu acabo os meus cursos e falo assim, isto aqui te dá condições de você atender o básico. Se você quiser continuar, você tem que fazer um curso maior, você tem que estudar pra caramba,
você tem que destruir os livros, você tem que criar um protocolo, né, de estudo para você discutir os seus casos, porque não dá, não é simples assim, entendeu, Ali? Então, o meu conselho é esse. Se você se encanta por DTM, numa live que você escutou alguém falar, assistiu uma palestra e aquilo tocou no seu coração, como tocou no meu há 30 anos atrás, e que eu não aprendi porra nenhuma nessa aula, nada, zero. Há 30 anos atrás eu não aprendi nada, mas me tocou. E aí eu fui atrás para aprender. E aí até hoje eu estou aprendendo. Né? Tem 30 anos que eu estou aprendendo. E quando eu acho que eu sei tudo, eu não sei, porque sempre eu acho que tem coisas que são diferentes. Então é isso, eu acho que o cara tem que ter essa visão. Não existe fórmula mágica na odontologia, isso é muito sério, né? Não existe fórmula mágica. E se você me perguntar qual é o sucesso da sua vida, eu vou falar para você sem nenhuma sombra de dúvida. O sucesso da minha vida, de chegar onde eu cheguei, e eu acho que hoje eu cheguei num lugar de sucesso na odontologia no Brasil, foi sempre ter o pé no chão. Eu nunca fiz nada que eu não tivesse certeza, eu nunca arrisquei nada na boca dos outros, eu sempre tive medo pra caralho de perder, nunca eu perfurei uma raiz de um paciente, um paciente perdeu um dente por minha causa na odontologia, nunca. Por quê? Porque eu sempre fui medroso, eu nunca fiz o que eu não tivesse certeza, eu não tenho nenhum problema, cara, em ter a humildade de falar, olha, prepara esse conduto com endodontista para mim, né? Procura esse profissional para fazer esse aumento de coroa clínica para mim, faz esse implante, vem cá para fazer para mim. Não, extrai meu dente. Não extrai. Eu não sei extrair dente. Por que eu vou extrair o seu dente? O que vai mudar a minha vida? Sabe? Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam de ter mais medo. Eu acho que as pessoas precisam de ter mais responsabilidade. Respeito, né? Eu acho que não é nem medo, é respeito mesmo, né? Pela pessoa que está sentada na sua cadeira. Exatamente. Porque parece que hoje o paciente não vale nada. As pessoas olham a boca do paciente e só veem cifrão na frente, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. É isso né? aí. E eu acho que a questão do você dar um passo até onde a sua perna alcança foi o mote da minha vida. A gente fala isso em curso porque é o que a gente fez. Eu realmente nunca fiz nada que eu não tivesse seguro para fazer. E se eu queria fazer aquilo lá, eu ia correr atrás até me sentir seguro para fazer. E é assim que tem que ser. E é um processo. Né? É um processo, né, Ricardo? É um caminho. Óbvio. Né? Não, e eu tenho certeza que esse é o sucesso de todos nós que estamos aqui. Você tem uma ideia, eu fiz um curso aqui no meu instituto, Ricardo Tames, em Belo Horizonte, com o Giancarlo Della Torre, de toxina, não para tratar bruxismo, mas para entender o que era toxina. Quando acabou o curso, eu levantei na sala e falei, olha, eu vou falar por mim. Esse curso é sensacional, cara, te dá uma base fodida, mas eu, sinceramente, cara, eu acho que eu sou um cara diferenciado, eu acho que eu não tenho condição de fazer toxina na cara de ninguém por um curso desse. Exatamente. Cara, é muito músculo envolvido, muitas consequências que existem. Eu não tenho condição de fazer um curso de 3 dias e chegar lá, sair metendo toxina botulínica na cara dos outros, entendeu? Então, eu quero fazer, ótimo, eu já fiz um curso que me deu uma base legal, então agora eu vou correr atrás. Um ponto importante que vocês tocaram aí é essa questão do medo, né? Do receio de fazer algo que você não sabe, mas que passa por um problema que a gente também não vamos entrar nessa discussão aqui para outra coisa, mas é a questão que muitas vezes os profissionais hoje, né, alguns profissionais que dão curso hoje, passam a falsa segurança. Né? Passam a falsa segurança de você chegar, né, e eu fico imaginando eu entrar na minha área de prótese, assim, por exemplo, sou especialista também em prótese, de ver professores que ministram aula em comprar alunos que nunca tiveram um treinamento em prótese, para o cara, num curso de 2, 3 dias, sair reabilitando a boca inteira. Exatamente. E você passa uma confiança para o cara, vai fazer, e o cara não vai fazer, porque é humanamente impossível. Exatamente. Em 2, 3 dias você aprender. Não, e isso ainda tem um agravante, complexo, né? Por exemplo, como prótese, que mexe com a oclusão, que mexe Exatamente. com... Sim, e tem um agravante. Às vezes são professores que estão ensinando clínica e não tem clínica, né? Quer dizer, você vai ver qual é a sua experiência como clínico para você ensinar. Sem o professor, um professor que ensina clínica, ele não pode não ter experiência clínica. E basta. Porque como é que você vai ensinar
Entendeu? Então a gente está vivendo um momento meio surreal, mas eu acho que isso aí foge um pouquinho do nosso complemento tema. ao que foi falado, que é o que a gente já conversou com o Gariano, que é o papel do professor, que o Thanos falou aí. Que mudou a vida dele foi o despertar do interesse. É isso. É isso aí. É isso aí. Eu hoje postei um negócio tão lindo, depois vocês veem lá, é um pensador, né? Falando do que é ser professor. Eu acho aquilo é maravilhoso. Muito legal. É exatamente aquilo que eu acho, é inspirar o outro, é você viver através do outro, é você se perpetuar através do outro. Né? Quando você tem essa coisa dentro de você, né? De você entender que você está se imortalizando quando você muda a vida de alguém e que você vai estar sempre na memória daquela pessoa como uma pessoa que ajudou ela a crescer, a mudar, a se instruir, eu acho que isso aí é o que é o ensino, né? Mas, e outra coisa, Alex, para a gente finalizar isso, rapidamente falando, que o bom professor ele tem que despertar seu interesse, ele tem que lhe deixar seguro para que você aprenda, mas lhe deixar inseguro com as suas limitações. Isso. Você precisa saber e reconhecer suas limitações. Isso. Né? Tá lá e nós também, né? Nós, como formadores de opinião, como professores, tem que dizer para o cara, isso aqui é só fazer isso. Não é só fazer isso, tem muita coisa envolvida. Você pode errar nisso, você mostrar. A gente fala isso quando a gente começa a estudar, o Ricardo falou isso anteriormente, quando eu comecei a entender um pouco mais desse negócio de neuroplasticidade, comecei a entender, aí você vê que o buraco é tão mais embaixo, aí você achava que você sabia muito, você vai ver, meu Deus do céu, é aquela coisa, tudo que sei, que nada sei. Né? A verdade que a gente tem nesse momento é a verdade desse momento. Porque amanhã a ciência evolui e a gente muda. É isso aí. É o que eu falei, se a gente estivesse conversando há alguns anos atrás, talvez o papo tivesse outro direcionamento. Sim. A ciência ela é dinâmica. Vamos colocar uma pimenta aí no papo aí com Thanos e colocar o bruxismo aí no meio, né? Vamos. Da DTM, Thanos. E aí, o bruxismo, cara. E o cara paciente que, além de tudo aí, tem o bruxismo. Aí o bruxismo, eu já faço essa pergunta, já levantando a bola para ver, é tudo igual, né? Como é? E uma pergunta também que eu vou botar já as duas, então, para você já emendar e já levar o teu raciocínio em diante, sem a gente interromper. Bruxismo da DTM? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é tão séria, cara. Só não me xinga. Isso pode ter um peso tão grande, mas eu vou falar assim com bastante tranquilidade, cara. Quanto mais a gente estuda de bruxismo, menos a gente sabe. Bruxismo ainda é um desafio na prática clínica de todo mundo. De todo mundo. Então, cara, existem mais conflitos do que soluções, né? Existem mais dúvidas do que certezas. Quanto mais a gente estuda e chega assim, agora eu cheguei num ponto que vai dar tudo certo, eu já descobri o que aconteceu. O problema do bruxismo no sono é a dopamina, a gente sabe que é um distúrbio desse neurotransmissor, nós vamos começar a entrar com L-dopa, vamos controlar a dopamina, ótimo, o bruxismo vai acabar. O que acontece? Foi feito esse estudo, 30% das pessoas não tiveram nenhuma alteração. Se não tiverem 30% das pessoas, significa que não é a dopamina, já não é o motivo maior que a gente sempre pensava. Isso foi durante toda a história do bruxismo, continua sendo e ainda vai ser, né? Então, quando você vira para um cara e fala assim, o bruxismo ele acontece durante o sono e durante a vigília. Os dois são bruxismo, que tem que ser diagnosticados de maneiras diferentes, tem que ser analisados fatores etiológicos diferentes e tem que ser tratados diferentes, você já vê que já é uma coisa extremamente complexa, né? Como é que você pode, com o mesmo nome, tratar coisas diferentes, com etiologias diferentes e com fatores que são totalmente diferentes? Aí você fala assim, legal, eu boto uma placa e estou tratando o bruxismo do sono, porque o cara está dormindo, ele não tem reflexo de proteção, a placa vai salvar ele. Não vai salvar ele. O bruxismo acontece do mesmo jeito. Ela só vai ser um fator de proteção do risco do bruxismo nos dentes. E aí, durante o dia, eu vou usar a placa em todo mundo. Ninguém nasceu com síndrome de deficiência de acrílico para usar a placa durante o dia. Né? Isso é uma coisa mais absurda que eu já ouvi na vida. Então, você tem que ter mudanças comportamentais.
Legal. Mudanças comportamentais não é do profissional. Mudanças comportamentais, ela é do paciente. Então, quem tem que mudar o comportamento é o paciente. Se ele não mudar o comportamento e continuar destruindo tudo, qual que é a culpa do profissional? Nenhuma. É o cara que usa droga, todo mundo fala para ele que você não pode usar droga, mas se ele continuar usando droga e vai morrer, a culpa é sua? Se ele suicidar, a culpa é sua? Não é. Então, essa visão a gente tem que ter, né? Eu falo isso já há muito tempo. Eu falo que o bruxismo, a coisa mais importante para mim no bruxismo é orientar o seu paciente, né? Você explicar o que é o bruxismo, quais são os possíveis fatores etiológicos e orientar ele quais são os fatores de risco desse bruxismo. O que a gente volta a errar novamente? Voltamos a errar novamente o 880 do dentista. Alguém falou que inibidor seletivo de serotonina causa bruxismo. Então, agora, todos os pacientes que tomam inibidor seletivo de serotonina e tem bruxismo, tem que tirar o remédio. Você está enganado. Muitos pacientes tomam essa medicação e não tem bruxismo. Não exacerba o bruxismo, não inicia o bruxismo. É para um grupo de pacientes. Ah, todo mundo, então, que bebe tem bruxismo? Então, o mundo inteiro tem bruxismo. Todo mundo que fuma tem bruxismo? Então, o mundo inteiro tem bruxismo. Existe uma porcentagem que nós sabemos de aumentar 2,5 vezes mais a possibilidade de ter bruxismo. Mas, cara, tem nego que bebe, que fuma, que mexe com droga, que usa antidepressivo e não tem bruxismo. Então, mais uma vez, nós vamos cair de novo na história de quem é o meu paciente, qual é o meu entendimento para fazer o diagnóstico e qual que é a minha capacidade para orientar meu paciente. Eu acho que é isso aí, né? O bruxismo, respondendo a sua pergunta agora, o bruxismo causa DTM? Para um grupo de pacientes, sim. É um fator etiológico, principalmente o bruxismo da vigília, para DTM muscular. Por quê? Porque os trabalhos mostram que o bruxismo, quando ele acontece de apertamento, e qualquer músculo de estresse acontece isso, você tem a fisiologia muscular é relaxar e contrair, relaxar e contrair. Quando você tem o bruxismo do sono, você, quando range ou aperta, vai ser muito rápido e vão ser poucas vezes durante a noite. Quando você faz isso durante o dia, você faz poucas, muito rápido, mas muitas vezes a frequência é muito alta. Então, a gente sabe que até 1 minuto, 180 minutos, você precisa do sangue voltar para o músculo. Se você, com 180 minutos, aperta de novo, e aperta de novo, e aperta de novo, mesmo que rápido, você expulsa esse sangue do músculo. E quando você expulsa o sangue do músculo, você está expulsando oxigênio, expulsando glicose, alterando ATP, criando acidez e processo inflamatório, levando a dor. Então, a dor muscular, que é uma DTM, ela é muito mais consequência do bruxismo da vigília do que o bruxismo do sono. Então, nós já sabemos disso. Então, o cara que não tem esse conhecimento, e aí precisa de ter, ele vai falar o quê? Eu tenho uma dor muscular, ou eu vou botar uma placa e o cara não vai melhorar, porque a placa à noite não vai resolver o bruxismo da vigília, ou eu vou botar toxina botulínica. A toxina botulínica, ela diminui a intensidade, mas ela não diminui a frequência. E eu acabei de falar que a frequência é o mais importante. Então, você está dando um tiro errado mais uma vez. E ela não inibe o bruxismo, né? O cara nada, continua fazendo. Nada. Quer dizer, então, a complexidade disso tudo é muito grande, e eu acho que aquela individualização do diagnóstico, que a gente fala sempre, né, que você está tratando aquela pessoa, o seu João não é igual a Dona Maria, o diagnóstico que você vai fazer e o planejamento de um não é igual ao do outro, porque cada um tem as suas características, né, as suas peculiaridades. Eu, por exemplo, sou um bruxômano. Eu tenho o bruxismo em vigília, o que eu acho esse termo bruxismo equivocado, porque eu acho que isso é um apertamento tensional, de concentração, origem diferente do bruxismo do sono. Quer dizer, essa nomenclatura confunde um pouco as pessoas, eu acho, né? E o bruxismo do sono, que é o que eu tenho também, e é mais cêntrico o meu, quer dizer, eu aperto também à noite mais do que ranjo, né? Se eu for preparar uma boca, para reabilitar uma boca, e eu não levar os meus post-its lá para me lembrar de afastar os meus dentes, quando eu termino de preparar os dentes, eu não abro a boca. Agora, eu tenho um semitrismo ali, né? E eu fico alongando, ele volta, mas eu não tenho dor. Então, você vê, e outras pessoas que têm exatamente o que eu tenho, dentistas que eu conheço que têm também, morrem de dor. Então, isso também depende do limiar de tolerância de cada um. Então, é o que eu falo. Mesmo nos apertadores como eu, que sou bastante intenso, né, tanto de noite quanto de dia,
eu não tenho DTM muscular, Ricardo. Entendeu? Então é o que eu falo. Isso, é por isso que o diagnóstico ele tem que ser realmente como você falou. É aquele indivíduo com as características dele e como é que ele responde àquela agressão, né? Que ele está sofrendo ali. Um ponto aí, Alex, antes do Thanos complementar, um ponto didático aí falando. Eu acho que o que prejudica muito o conhecimento do tema em si é o termo, né? A gente falar tudo de bruxismo, né, remete à origem lá inicial do nome. Então, quando você fala, até para o paciente entender, se você tem bruxismo, não tem, não ranjo, não faço nada. Não, mas é só tensionar. Então, eu acho que ainda tem esse problema dentro da odontologia, não sei se por vaidade, enfim, mas algumas coisas que eu acho que deveriam facilitar o entendimento, né? Se todo mundo que desse curso, que desse aula, tivesse uma formação, mas de professor, uma formação didática, não de você fazer cursos para isso. Você entender a dificuldade do outro, ficaria mais fácil. Porque é muito simples. Se a gente, por exemplo, aí é uma opinião minha, mas se eu na clínica, quando o paciente fala, existe o bruxismo e o apertamento. O bruxismo que você conhece, o do sono, né? É aquele de ranger, de fazer barulho, porque o cara pode ter o aperto. Vamos falar aí, cientificamente o bruxismo em vigília, como o bruxismo do sono, primário, secundário. O paciente é difícil de entender, né? Que ele tensiona, né? Hoje mesmo atendi um paciente que ele fala: doutor, eu tenho dor há muito tempo, uso placa à noite, né? Mas minha dor é mais durante o dia, né? E eu sinto tensão, ele fala, né? Eu sinto tensão toda hora. Ele falou do trabalho, falou que mexe com edição de imagens, tal, ficou muito tempo no computador, imagina o cara lá tá tensionando. Quando você vai explicar, tecnicamente falando, que eles têm um bruxismo em vigília, ele fala: não, mas eu não ranjo meus dentes, talvez eu tenha à noite. Não, mas não é um ranger. Então, assim, certas coisas poderiam facilitar o entendimento, não? Mudanças simples de termos, né, para facilitar o entendimento, primeiro, do profissional que trata, né, e depois do paciente. Acho que existe aí um pouco dessa confusão ainda. Tanto que tem muita gente que acha que quem aperta de noite aperta de dia. Quer dizer, eles associam, muitos clínicos, né, Ricardo, associam. Eu tenho de noite, então eu tenho de dia, então eu faço de noite. E outro ponto que o Ricardo Thanos falou bem aí, são fisiopatologias diferentes, eventos diferentes, inícios diferentes, por estímulos diferentes. Isso o Ockerson fala desde 89. E o paciente falou hoje: doutor, todo mundo fala, os dentistas que eu fui antes falam que é estresse, mas às vezes eu estou sentindo isso quando eu estou viajando. Quando eu estou, entre eles, sem estresse, ele também associando o termo estresse ao estresse negativo. Não, mas aí você tem concentração, ansiedade, outras coisas envolvidas, você pode estar muito bem, trabalhando muito bem no seu computador, feliz, extremamente concentrado numa coisa, e está tensionando, né? Então, e outra coisa, né, Gustavo? A dor muscular não tem nada a ver com bruxismo. Às vezes o cara tem uma dor muscular e ele não tem bruxismo mesmo, ele nem aperta e nem range dente. O que eu vejo de problema nessa história, cara, é assim: nem os profissionais eles não sabem disso. Como que eles vão orientar os próprios pacientes? Quando eu converso com meus pacientes, eu falo assim: quantos profissionais você já passou para falar de bruxismo? Aí ele fala: 100. Eu falei assim: quantos te explicaram isso que eu te expliquei hoje? Nenhum. Nem o dentista sabe que o dente não foi feito para encostar, né? Então, nem o dentista hoje sabe que bruxismo não precisa de ter toque do dente, que é uma atividade da musculatura mastigatória. Nem o dentista sabe que dor muscular não é bruxismo. Então, doutor, eu viajei e estou com dor aqui. Ué, você pode estar com dor aqui, do mesmo jeito que você pode estar com dor no pescoço, que não é bruxismo, que é uma dor muscular causada por outras coisas, né? Uma viagem, às vezes, de carro, o cara pode ficar ansioso, como o Alexandre falou, tenso, e aí ele ficar contraído e criar uma contração muscular, que é o que eu falei. Aí não tem o fluxo sanguíneo, o cara passa a ter uma dor. Às vezes uma posição de dormir, né, Ricardo? Às vezes o cara dorme de mau jeito. E comprime lá a musculatura a noite inteira, então acorda com dor e acha que pode ser. Por isso que a gente fala que bruxismo não é DTM, né? Sim. Aí quando você me falou ali, olha como é que é interessante as coisas, como elas mudaram. Você falou para mim: Ricardo, eu aperto pra caramba e não tem dor muscular. Os trabalhos mostram pra gente que quem tem dor muscular é quem aperta menos. Porque o cara que aperta mais, fisiologicamente, você entende.
Quem tem mais dor muscular? O cara que todo dia vai na academia e levanta 50 quilos no braço ou que levantou 10 quilos 2 vezes no ano? Legal, que essa levantou 10 explicação. vezes. Então, quem aperta muito já tem uma musculatura mais resistente. É um raciocínio fisiológico interessantíssimo. Exatamente. Agora, quem tem uma musculatura mais fraca e que às vezes não apertou, à noite ou ele está passando por um problema que ele apertou 5 dias direto, é o cara que vai ter dor. Sim, incrível isso. Eu achei sensacional. Eu não tinha pensado nisso, né? Dessa forma, porque para mim era uma coisa que sempre seria. Mas realmente, eu faço uma musculação diária. Isso. Né? E eu aperto todo dia. Então, você pode preparar para ver nos seus pacientes que os caras que têm um volume maior de masseter são os que não têm dor. Mais braque, né? Eles são os que menos têm dor muscular por bruxismo. É verdade. Entendeu? É verdade. Você normalmente vê essa dor em musculaturas mais frágeis. Exatamente. Né? Então, assim, isso ajuda nessa confusão, muitas vezes, do clínico, né? E é um tema que a gente escolheu aqui realmente bem complexo, porque quando o cara vai com dor, né? O dentista, muitas vezes, ele está treinado ou para procurar alterações oclusais ou bruxismo. Ou ele acha que colocando uma placa vai resolver todos os problemas do cara. E pode ser, como o Thanos falou, que ele tenha dor muscular, né? E não tenha nem bruxismo, nem a DT, nem a alteração. E aí o cara fica maluco. Nossa, o cara tá doido, né? Tá inventando. Então, assim, como é que a gente lida, Eu tô com uma paciente exatamente assim. A mulher tem 4 anos, uma dor crônica violenta, todo mundo já fez 10 placas, não sei quantas fisioterapias, chegou no meu consultório quase morrendo, talvez eu estou respondendo o que você ia me perguntar, né? E aí, quando você entende quem é a pessoa, que a gente fez uma consulta e essa pessoa já tem um fenótipo já bem definido para a gente, ela tem alteração emocional, a pessoa dorme mal, não faz exercício, está sempre de mau humor, aquele perfil daquela paciente, cara emburrada. Quando você já olha o perfil dela, é negativista, né? Fala mal de todo mundo, de tudo, nada vai resolver. Quando você já vê o fenótipo dessa paciente e dor espalhada no corpo, você já vê que é uma paciente crônica e o que vai resolver dela é medicação, entendimento de medicações estabilizadores de membrana, antidepressivos tricíclicos, associações para trabalhar no sistema nervoso central, né, em estruturas que são importantes, estabilizador de canal de cálcio, de sódio. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter uma melhora do sono e uma mudança do comportamento muscular. Então, é importante entender isso. Eu acho que a gente tem que entender que tudo está ligado a tudo. Então, às vezes, tem pessoas que entram dentro de um círculo vicioso de comportamento, quer dizer, essa coisa comportamental que você está falando, que não tem como, se a pessoa não sai desse ciclo, ela não sai daquele quadro. Né? Pessoas que não rompem esse ciclo, de dorme mal, não faz atividade física, é estressado, é uma pessoa que tem aquela nuvem negra na cabeça, não faz uma terapia, se a pessoa não rompe isso, ela não vai sair, ou ela vai ficar tomando remédio a vida inteira, né, e abafando aquilo. Por isso que o maior erro do profissional, e isso vai muito de humildade, e eu falo isso para meus pacientes e para os meus alunos, o maior erro do profissional que trata de ser humano é achar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele vai sentar a bunda lá e que vai resolver tudo. Eu já deixo claro para o meu paciente, esse paciente aí, eu já deixo claro, olha, eu sou uma parte desse sistema. Você vai ter que procurar esse outro para fazer isso, aquele outro para fazer aquilo, aquele outro para fazer aquilo, aquele para fazer aquilo e esse para fazer isso. Eu vou ser o maestro para te direcionar no que você precisa e te fazer entender o processo. Agora, quem vai te ajudar vai ser eu, com aquele, com aquele, com aquele, com aquele. É isso. Mas o que eu queria te perguntar... Fala. Só complementando o que o Ricardo falou, é extremamente importante isso, porque às vezes o dentista, principalmente o que estuda DTM, às vezes se aprofunda, ou que começa a tratar DTM, se ele não tiver essa percepção, ele vai achar que tudo é DTM. É isso aí. Né? E aquele paciente que estava meio perdido, com dores crônicas e tal, ele vai chegar no seu consultório e você vai resolver tudo. Né? Ou o cara que chega com dentes desgastados e destruídos, tudo é bruxismo também. Bruxismo. Então, ou tudo é bruxismo ou tudo é DTM. Então, as pessoas hoje elas não se aprofundam, elas ouvem
aquela coisa superficial, aí abre a boca, isso é bruxismo. Isso aqui é DT. Isso aqui foi provocado por não sei o quê. Então, assim, esse que é o problema da tentativa, entre aspas, de simplificar, banalizando o diagnóstico, porque está todo mundo louco para arranjar uma fórmula de bolo para você resolver tudo, reabilitar tudo. Você não precisa mais nada, não precisa nem mais diagnosticar, não precisa mais fazer registro, não precisa mais nada. Manda para alguém faz tudo para você, você coloca na boca, que o sistema se adapta. Isso Sabe? mesmo. Isso eu ouvi recentemente. Quase fiquei louco, mas a gente tem que ouvir e digerir. É o que o Ricardo fala, fazer um mantra, né? Evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente para você não surtar. Quem trata da DTM, Alex, só complementando, muitas vezes os pacientes ficam frustrados, porque ele foi no profissional A, foi no profissional B, foi no ortodontista, foi no protesista, foi em fulano, foi no ciclano, foi no buco. É a via crucis. Aí ele vai para alguém indica lá, vai para um especialista em DTM, que seu problema é DTM, você vai... E quando ele chega para a gente, que a gente faz uma avaliação mais completa, como o Thanos falou, anamnese, exame físico, palpa e faz, olha, tem alguma coisa aí muscular, mas não é isso tudo, né? Você precisa ir para um neuro, você precisa ver um ortopedista, sua cervical, assim, você quando começa a direcionar, o paciente fica meio assim, nossa, eu achei que você ia resolver tudo. Aí tem um perfil desse paciente, né, também, achei que acha que tudo é uma coisa só. Daí quem trata isso e quem estuda essa pergunta sabe que a dor, né, a experiência de dor envolve muita coisa, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a culpa também, porque a gente trabalha por indicação, né? Eu, basicamente, Ricardo também, quer dizer, as pessoas são indicadas, a gente vira referência dentro daquilo e você recebe. Isso. O dentista é culpado, porque eu recebo muita indicação de dentista. Então, se o dentista fala assim, vai lá nele que ele vai resolver o seu problema, o dentista, quando indica, ele tem que dizer, olha, o seu problema é multifatorial. Isso. Eu vou te indicar uma pessoa que vai te orientar, mas você provavelmente vai ter que procurar outros profissionais. Aí a pessoa já chega preparada. Agora, não, vai lá que ele vai resolver o seu problema. Porra, a pessoa acha que... Se ele não resolver, ninguém resolve. Isso. E aí se fala isso, então, aí que ferrou tudo. Mas eu queria, só porque a gente já está meio estourado no tempo aqui, eu queria que o Ricardo finalizasse falando, da mesma maneira que ele falou em relação ao protocolo, com relação a um paciente. Uma mesma pergunta, Ricardo. O paciente chegou com a boca ferrada, doente, para reabilitar, e ele tem bruxismo, né? Então, o que é importante o clínico saber ou conduzir? Como é que você orientaria o clínico para conduzir esse paciente, né? Obviamente, a gente já falou que o diagnóstico o cara tem que estar preparado para diagnosticar antes que o cara tem bruxismo, de começar o tratamento, antes que ele tenha uma DTM. Mas como é que você orientaria a garotada aí para se chegar um paciente assim, precisando de reabilitação, né? E você vê que ali tem o encosto número 2, que é o bruxismo? Então, essa também é uma pergunta muito bacana. Eu acho assim, Alê, muito tranquilo de falar sobre isso, porque como a gente faz reabilitação oral, né, e eu falo que na odontologia o mais importante é chegar no topo do morro. Lá no topo do morro é o sucesso e a felicidade do paciente. Às vezes você vai ter uma experiência maior, você vai subir reto, o outro talvez não tem tanta experiência, vai dar 2 voltas e subir, o outro vai dar 50 voltas e vai subir. O importante é fazer bem feito e chegar no topo do morro. O bruxismo a principal coisa é você ter um tempo muito grande para ouvir o seu paciente. Então, você tem que hoje determinar se esse bruxismo ele acontece durante o sono ou durante a vigília, ou seus dois. Você tem que determinar se ele é, como o Gustavo falou, se ele é um bruxismo primário ou ele é secundário, se ele é o próprio comportamento, né? Ou se ele está sendo uma causa de outra coisa que está ativando o seu cérebro. E dentro dessas duas colocações, associado como que esse paciente dorme, que tem a ver com bruxismo, qual é o tipo de trabalho que esse cara faz, qual é o nível de estresse desse cara, quais são as medicações que ele toma, se ele bebe muito, se ele fuma muito, se ele come muito à noite, quais são os hábitos alimentares dele. Baseado nisso tudo, você teria que, antes de começar a reabilitação, começar a tratar esse paciente também do bruxismo, para que algumas coisas vão te dar essa condição de você ter essa certeza. Primeiro,
Se você suspeita do bruxismo do sono e você bota uma placa nele, e essa placa eu sempre falo que tem que ser muito lisa, ela tem que ser muito bem adaptada, ela tem que estar sempre arrumadinha, polida, sem edentações. E você avalia essa placa e você vê que está tendo edentação nessa placa, você pode afirmar que esse bruxismo do sono está acontecendo. E a placa te dá a condição de você ver se ele aperta, se ele range ou se ele os dois. Porque se ele ranger, você vai ver só os caninos desgastados. Se ele apertar, você vai ver as pontas de cúspide que tocaram na placa ali áspero. E se ele tem os dois, você vai ver as duas coisas. Então você sabe se o bruxismo está ali. Isso é a primeira coisa. Então é o do sono? O que está acontecendo nesse sono desse cara? Ele tem apneia, ele tem insônia, esse cara dorme mal por algum motivo, ele bebe muito à noite antes de dormir, ele é ansioso. O que está fazendo esse sono desse cara ter essa qualidade ruim? Às vezes eu vou ter que pedir uma polissonografia. Se ele tem, né, uma placa onde eu já determinei o bruxismo do sono e durante o dia eu vou orientar muito bem esse meu paciente, mas muito bem, que eu acho que isso é o mais importante, é você explicar que o dente não foi feito para tocar isso. Os pacientes muitas vezes falam assim, ué, doutor, o dente não foi feito para encostar? Não, o dente não foi feito para encostar. Quando você mastiga, os dentes, você nem sente o dente bater assim. Então, não foi feito para tocar. Começa a reparar, na hora que você está trabalhando, com o que você trabalha, na hora que você está dirigindo, coisas que você está concentrado na academia, se você não sente que o dente está encostando ou se essa musculatura sua não está tensa. E a gente surpreende, vocês sabem disso, que esse paciente volta e fala assim, nossa, eu não imaginei o tanto que eu toco o dente meu o tempo inteiro. Então ele já falou que o bruxismo da vigília está ali. Então eu acho que é orientar esse paciente, né? Acho, sinceramente, que muito mais importante do que um aplicativo lá, desencoste seus dentes, etiqueta vermelha, sinalzinho luminoso, não sei o que apita, muito mais importante do que isso é você orientar o seu paciente do que é o bruxismo da vigília, o que pode e o que não pode fazer. Para mim, isso é muito mais importante. Porque tem pessoas que dão lá o aplicativo, que dão a etiquetinha, mas não ensina para o cara que o dente não pode tocar. Ele acha que tem que continuar tocando dente. Então, eu acho que quando você faz isso e você dá um equilíbrio aí, 3, 4 meses, que você adia a sua reabilitação, eu acho que o cara entra muito mais preparado para essa reabilitação da sua sucesso. Então você diria que assim, esse é o meu protocolo mesmo, e eu sei que é o teu também, mas é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem o que a gente faz, né? Porque a gente ensina o que a gente faz, né? A gente não ensina o que a gente leu no rodapé de um livro. Não tocar na boca de ninguém que tenha bruxismo antes dessa pessoa estar consciente e esse bruxismo controlado, seja ele qual for. Porque senão você vai terminar perdendo o seu trabalho reabilitador. Então, esse diagnóstico ele tem que ser feito antes. Então, é placa antes, durante e depois do tratamento. Ponto final. Quer dizer, é a única arma que a gente tem para proteger, não é para tratar o bruxismo, curar o bruxismo, mas é uma forma da gente se defender, não é, desse bruxismo. Quer dizer, proteger o sistema de alguma forma, né? Você criar um anteparo que proteja. Mas tem que ficar claro, Ali, que a culpa do bruxismo não é do profissional. Lógico então, que sim. Isso hoje eu deixo muito claro isso para o meu paciente. Olha, você destruiu a estrutura mais importante e dura do seu corpo, que são os seus dentes. Não vai ser uma prótese, uma resina que você não vai destruir se o seu bruxismo não estiver em atividade. Então, eu não tenho essa capacidade, aí vem a humildade, né? Porque o profissional, muitas vezes, ele acha que ele é o todo-poderoso. Eu falo rasgado, olha, eu não tenho a capacidade de controlar o seu bruxismo, se ele for pesado. Então, eu vou te dar recursos para minimizar. Agora, se você quebrar a prótese que eu fiz, pode ser porcelana, o seu dente natural, a culpa não é minha. Eu tenho o maior prazer de refazer, mas eu vou cobrar pelo trabalho de novo. Isso não é um problema meu, né? Esse comportamento aí do bruxismo, isso é seu, não é meu, e a gente tem que tentar. Mas eu não consigo ficar longe do meu estresse. Mas a culpa não é minha, a culpa é sua. Então procura um psicólogo, vai morar na praia. Vou contar um caso aqui que ilustra bem isso que o Thanos falou. Uma colega fez uma reabilitação numa paciente, né, e a paciente depois apresentou fraturas em alguns elementos da reabilitação, né, laminados, cerâmicos, e aí me encaminhou o professor, foi uma ex-aluna minha, professor, a paciente, provavelmente ela tem bruxismo, me encaminhou, né, a paciente, eu disse,
precisa realmente fazer uma proteção, né? Fazer a placa para proteger. E aí a gente fez a placa na paciente, mas eu tinha avaliado, a paciente ela tinha essa percepção do encaixe da oclusão dela não ser legal, né? Mas o que é que acontecia nessa paciente? Não era que o encaixe, ela poderia até ter essa percepção, mas o que é que estava acontecendo com essa paciente? Bruxismo em vigília. Ela estava percebendo esses contatos muito mais do que outros pacientes, porque ela tocava mais os dentes do que outros pacientes, o Tânis falou, os dentes não tocam. Então, o que é que aconteceu com a paciente? Essa paciente, mesmo depois com a placa, teve fraturas dos laminados. Né? Lógico, Até o lógico. ponto da minha ex-aluna, professor, será que não pode estar quebrando também pela placa? A placa não quebra dente. Então, pelo contrário, né? A placa está protegendo enquanto ela está dormindo, isso está acontecendo durante a vigília. Nem você tem culpa, nem eu tenho culpa, nem o paciente tem culpa. Mas nós não podemos assumir essa responsabilidade do dentista. Exato, porque ele não tem culpa nem eu, mas quem quebrou foi ele, não foi a gente. Exato. Mas olha só, mas eu quero colocar... Assim, nós temos que ter a responsabilidade do diagnóstico, né? E de orientação. De orientação. Seu bruxismo está acontecendo durante a vigília, você precisa... eu posso usar a placa o tempo todo? Você vai ficar mordendo a placa o tempo todo. Vai ficar forçando o tempo todo. Assim, não é o tratamento. Posso usar toxina botulínica? Você vai continuar com a frequência, como o Thanos falou aí, contraindo. Então, assim, não é responsabilidade do dentista, né? Mas ele precisa dar o diagnóstico e o paciente ter essa noção, como ele falou. Olha só, mas a gente está vivendo num mundo, a gente lida com o mundo real, e o mundo real, as pessoas, elas terminam cedendo a determinadas coisas. Eu vou dizer o que eu faço e não abro mão, e falo em curso, e as pessoas, mas aí o paciente... Não, é assim. Por que eu falo placa antes? Porque se o cara não me provar que ele vai usar e que ele entendeu que ele tem que colaborar, eu não trato. Porque é o que eu digo, é o que o Ricardo falou ano passado ali. Ele destruiu o melhor biomaterial do mundo. Não existe biomaterial melhor do que o esmalte da dentina. Nada do que eu colocar na boca dele vai ser melhor do que era o esmalte da dentina. Então, se ele não entendeu isso antes e ele diz, eu tenho, então vou colaborar, vou usar, e eu vir que ele está usando, eu não trato. Porque se ele disser, não vou usar placa nenhuma, então eu também não vou te tratar, porque ele vai ser um paciente problema. Então, um conselho, se fosse bom a gente vendia, né, que eu passo aqui é o seguinte, se você quer reabilitar, se você trabalha com odontologia restauradora e você tem um paciente que você diagnosticou que é um paciente que tem bruxismo, ou em vigília do sono, o que seja, e ele se nega a aceitar isso, não trate, porque ele vai viver sentado na sua sala de espera com o dente quebrado. E vai culpar você, aí sim, vai culpar você de ter feito um trabalho que não para na boca. Isso. Entendeu? Então, isso é muito importante passar essa mensagem para o pessoal que está começando, porque tem muita gente desesperada a perder, até quer desistir da profissão, porque não sabe o que fazer, os pacientes quebrando tudo. Mas a placa, Alex, complementando o que você falou, a placa, até já à noite, ela também é um instrumento diagnóstico. Né? Existe uma ferramenta aí, a ferramenta, o Conte está participando dessa formulação, né? Uma padronização da avaliação do bruxismo. Um artigo já foi publicado pelo grupo que estuda isso, mas, enfim, é uma forma de você padronizar a avaliação, e eles colocam como uma avaliação instrumental, né? A questão que o Thanos falou aí da placa. Ou seja, ele está com a placa. Então, existe aquela questão do possível provável de bruxismo definitivo. Sim, sim, né? Sim. Então, se você tem sinais de desgaste, né? Você tem toda aquela avaliação do eixo... Não, inclusive, a Bausch tem até uma tinta para o paciente ver mesmo isso, né? Porque quando ele não acredita, a Bausch tem uma tinta vermelha que você passa na placa, ela fica com a superfície toda vermelha, para poder evidenciar melhor para o paciente. Isso é mais para o paciente, né? Até às vezes para o dentista que tem menos experiência também. Eu acho super interessante essa forma de usar a placa para o bruxismo como um instrumento, não para DTM, mas para o bruxismo como um instrumento de diagnóstico diferencial ali. Inclusive, está no glossário de termos protéticos, uma das funções do dispositivo oclusal, que eles colocam tudo, é o diagnóstico, né, do possível bruxismo e de intervenções, antes de intervenções
extensas. Isso. Está lá no termo do glossário, Pateta. Fazer um Sigam diagnóstico. isso tem que ser seguido, porque Exato. senão você entra pelo cano, né? Isso aí. Literalmente. É isso. Ricardo, faz as suas considerações finais aí, senão a gente vai acabar meia-noite esse podcast. Então, a gente fez com 2 horas com... Mas conseguimos falar... A gente fez com 2 horas com o Garanhani, achamos que hoje ia ser 3 horas e conseguiu sermos mais objetivos aí, foi legal. Não, foram 2 horas, tá bom. 2 horas, eu acho que o nosso podcast vai terminar sendo... Eu não sei se o Calamita vai ser, porque o Calamita é muito prolixo, mas assim... Vamos ver. Então, cara, eu sinceramente, assim, eu vou falar para vocês como eu começo sempre o meu curso, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje. Eu acho que os dentistas têm que estar preparados para entender o que é oclusão, o que é bruxismo, o que é DTM. Em que, em algum momento, eles se cruzam dentro da história, mas são coisas diferentes que devem ser avaliadas de maneiras diferentes. Pode existir no mesmo paciente um problema oclusal de oclusão patológica, que é o cara que aperta dente e que tem DTM? Óbvio que sim. Como você pode também ter um paciente que tem nada de problema oclusal, tem bruxismo, tem DTM, e dentro desse universo misturar isso tudo. O que o dentista tem que estar preparado? Para saber evidenciar os problemas individualmente, mesmo que no mesmo indivíduo. Você tem que ter conhecimento de oclusão. Não tem conhecimento de oclusão? Vai fazer um curso, não faça reabilitações extensas. Acho que você não devia fazer nem odontologia, para te falar a verdade. Se você não conhece de oclusão, você não devia nem fazer odontologia. Então, você precisa de conhecer oclusão, porque se você faz, a gente fala extensa, mas se você faz uma peça e essa peça ela tem um toque, por exemplo, num movimento de relação cêntrica para máxima, e você não checou isso, esse cara amanhã vai estar com aquele dente, né, perdendo, fraturando uma raiz. Então, você precisa de conhecer oclusão. Isso é fundamental para você ser dentista. Bruxismo é o pedra no sapato de todo dentista. Não adianta. Nós não temos culpa, não podemos assumir a culpa, e o que vocês falaram é muita verdade, e eu só acrescentaria uma coisa. Comigo não existe mais confiar em ninguém. Isso é ponto. Tá? Você pode explicar muito bem explicado, na hora o paciente tiver problema, ele vai voltar e falar que você não falou, que ele não entendeu daquela maneira, que ele não percebeu, e o problema vai estar gravado. Então, faça tudo com o paciente que tenha bruxismo no papel. Escreva tudo e manda ele assinar. Porque se ele quebrar a restauração e ficar na sua sala de espera, não tem problema. Ele está ciente porque você explicou, ele assinou o termo e está lá tudo explicadinho. Então, ele vai ter que pagar de novo, não tem jeito. Se você não botar ele para assinar, você vai ter problema, com certeza, na sua vida. Eu não assino. Então, não trata como a Alê falou. Você não assina, então não trata. Você vai arranjar problema para você. E DTM é a mesma coisa. É um mundo separado da odontologia. Você quer conhecer DTM? Você tem que entrar nesse universo, mas entra preparado para estudar e preparado para entender o que é DTM. Não dê tiro fora do balaio. Você vai ser o maior prejudicado e o paciente vai sair falando mal de você e vai procurar até achar um que conheça exatamente tudo isso que a gente falou hoje. É isso aí. Obrigado vocês pelo convite. Né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, é extremamente importante, né? E a odontologia precisa de mais pessoas que são compromissadas com a seriedade do trabalho. E vocês estão de parabéns, e eu tenho a honra de ter sido convidado para participar. Só estou chateado que eu queria ter sido o primeiro e vocês não me botaram em primeiro, me botaram em segundo, mas tudo bem. Porque a gente queria... Ai, meu Deus do céu, socorro. Olha só, deixa eu falar e depois o Gustavo finaliza. Olha só, Ricardo é um irmão, né? Isso aí, a gente eu já falo tanto isso, a gente já fala tanto isso publicamente, mas e também em particular, Ricardo foi um dos maiores presentes que eu tive nos últimos anos da minha vida. Ele é como se a gente se conhecesse uma vida inteira. Ricardo é um profissional que eu admiro profundamente. Acho que é uma das pessoas que mais conseguem traduzir de uma maneira incrivelmente dinâmica, responsável, simplificando com responsabilidade para que todos tenham acesso a essa informação que é fundamental, eu acho, dentro do diagnóstico
da pessoa que vai sentar ali na sua cadeira, né? Ajuda muita gente, isso reverbera de uma maneira, ajudando milhares de pessoas aí que estão se tratando, e também como pessoa, né? Então, para mim, hoje, muito mais importante do que a admiração que é imensa profissional que eu tenho por ele, é a afinidade e a admiração que eu tenho pelo ser humano que ele é, e amor, né, mesmo, que a gente sente um pelo outro, que é uma coisa muito legal. Então, eu fico muito feliz de você estar nesse projeto e espero que esteja em outros que eu participe, como você participa da minha vida também. Então, é isso. Obrigado, amigo. Te agradecer por esse show aí que você deu de conhecimento dentro dessa área e de uma maneira que as pessoas conseguem entender e se estimular, assim como você se estimulou com esse seu professor há tantos anos atrás. Isso você pode ter certeza que você faz com milhares de pessoas, esse efeito, né? E é o que eu procuro fazer também dentro da oclusão, com o que eu tive dos meus mestres também, que me levaram a isso, essa paixão que a gente tem e contagiar as pessoas com essa paixão que a gente tem, por isso que a gente ama fazer. É verdade. Então, é só te agradecer, tá? Um beijo para você. Querido. Recíproca é verdadeira, viu? Eu sei disso. Pois é, então eu fiquei com uma missão muito difícil agora de fazer esse encerramento, né? As belas palavras do Alex, né? E que eu assino embaixo. O Thanos, né, tem essa forma muito clara, muito objetiva, né, extremamente didático. O papo hoje foi muito legal, né? Temas bem, vamos dizer assim, complexos dentro da odontologia, oclusão, DTM, bruxismo, foram bem discutidos aqui, falando cientificamente também, né, baseado não só no que eu faço, né, mas no que eu leio, no que eu pesquiso, e também no que eu faço, que é também importante demais, né? Então, eu também tive o prazer de conhecer o Thanos, né, na pandemia, nas lives, enfim, um prazer enorme, né, de ter o convívio. A gente se fala algumas vezes, né, manda alguns artigos, conversa, enfim, é um prazer enorme tê-lo como amigo, é uma admiração imensa e fico muito feliz de ver, né, assim como eu vejo no Alex, da forma que ele faz as postagens, que ele desmistifica a oclusão, a forma didática, né, e despertar o interesse das pessoas, que você faz na DTM, né? Também, né, nas suas postagens, nas suas lives, né, tentando fazer com que as pessoas entendam mais isso, né, e fazendo com que as pessoas se apaixonem por isso, que é o que a gente falou no começo, mas talvez um dos papéis mais importantes do professor, no formador de opinião, é deixar as pessoas apaixonadas pelo assunto. Eu acho que você faz isso de uma forma muito legal, né? E também fiquei muito feliz em tê-lo aqui, em participar. Assim como a gente falou com o Garanhano, esperamos, né? Obrigado. Vamos pensar em outro assunto para você voltar aqui, né? Você vai ser sempre muito bem-vindo nesse projeto. Estamos eu e Alex com os convidados, mas você vai ser sempre bem-vindo, né? E parabéns pelo trabalho, né? Continue sendo essa pessoa que você, né, demonstra ser, e o que, quando a gente tem o poder de conversar, né, e sentir que você trata as pessoas da forma que você, né, mostra na internet, não é só um personagem que você está ali em rede social, né? Então, parabéns e continue com esse trabalho, e espero que você volte aqui. Eu gostaria só de finalizar, né, falando para quem está assistindo, quem está escutando, que esse podcast vai estar gravado também no YouTube e no Spotify, né, e em breve todos vão poder participar disso aí. Um abração. Obrigado pelas palavras, fiquei muito feliz, emocionado, e saibam que a recíproca é verdadeira, né? Vocês foram duas pessoas que eu conheci na pandemia, grandes profissionais, né? E
trabalham sério, a gente vê isso, tem bom coração. Eu acho que é isso que a vida está precisando, né? Deixar um pouquinho de lado a vaidade, querer ser mais do que o outro, querer parecer mais do que o outro, querer ser o presidente disso, o dono daquilo. Acho que isso, cara, mas quando você ainda tem isso na cabeça, infelizmente, né, a maturidade ainda está longe. Então, eu acho que a gente tem que estar aí mesmo para contribuir e um ajudar o outro. Eu acho que isso é o mais importante. Tá? Obrigado, É viu, isso aí. gente? De coração. Um abração para todos e nos aguardem para o nosso próximo episódio. Um abração, até mais. Show!